Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Eu quero dizer para os irmãos que, se você puder ajudar o meu canal, faça a sua inscrição, caso você ainda não tenha feito. Dê também o seu like, compartilhe e faça um comentário. Tudo isso ajuda o meu canal. Hoje, com a bênção do Senhor e com a misericórdia de Deus, eu quero falar com você a respeito do Salmo de número 23. É um salmo maravilhoso e eu tenho revelações de Deus dentro desse salmo para o nosso enlevo, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a melhor estruturação da nossa vida espiritual. O Salmo de número 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo tem apenas 6 versículos, porém é um salmo que fala muito alto na vida de todos aqueles que são sensíveis à palavra do Senhor. Em primeiro lugar, o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Ele não se refere ao passado, dizendo que foi, que era. Ele não se refere ao futuro, dizendo que será. Ele se refere ao presente, dizendo que o Senhor é o seu pastor. E se o Senhor é o pastor de Davi, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o nosso pastor, então nós dependemos do Senhor para nós respirarmos o oxigênio espiritual que nos mantém vivos para Deus. Sabemos que nos dias de hoje existe também um falso pastor, que é o diabo, o outro pastor falso, que é o mundo, que está levando muita gente para o inferno, o outro pastor, que é a carne, que também está levando muita gente para o inferno. O ego da pessoa, ele pode assumir o controle da sua vida, se essa pessoa permitir que assim seja. O ego da pessoa, ele tem um poder incrível de persuadir a si mesma. Por esse motivo, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós temos um só ser. Eu sou o meu ego. Porém, se eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, tenho que estar dentro de mim a seguinte afirmação e a seguinte convicção: importa que Ele, o Senhor Jesus, cresça e eu diminua. Isto é, dependência ampla, total e irrestrita do Senhor Jesus. Para Ele ser meu pastor, para eu afirmar Ele é meu pastor, então não pode existir nenhuma área da minha vida onde Ele não tenha liberdade de atuar. Ele precisa ter liberdade de atuar em todas as áreas da minha vida para que eu seja grandemente abençoado. O importante é que as pessoas vejam o pastor Jesus na sua vida, através de suas atitudes, através de sua maneira de agir, através de sua maneira de pensar, através da sua maneira de ser, de um modo geral. E diz o versículo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, não vai faltar graça, não vai faltar a atuação do Santo Espírito na tua vida para livrar você dos males e daquilo que Satanás utiliza como ferramenta para tirar você e a mim da presença de Deus. Então não nos vai faltar todo o suporte nas horas dos combates corpo a corpo, como se refere Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais da maldade. Quer queiram, quer não queiram, quer entendam, quer não entendam, o mundo invisível, ele possui uma influência muito grande sobre o mundo visível. O mundo invisível ele tem duas naturezas, natureza diabólica ou natureza tenebrosa, e tem a natureza divina.
Quando eu falo do Senhor Jesus, eu estou me referindo ao mundo invisível de natureza divina. Então, nós sabemos que o mundo invisível nos observa, assim como os olhos de Deus, eles estão sobre nós 24 horas por dia, nos observando, também os olhos de Satanás fazem isso. E principalmente para quem é fiel. Por quê? Porque Satanás, ele quer uma brecha na nossa vida. Para quê? Para ele entrar. E vai fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Quando Satanás entra na vida de certos crentes, a primeira coisa que ele faz é colocar desejos contrários no coração desse crente. Que desejos são esses? Não ir mais à igreja, não ler mais a Bíblia, não orar, não jejuar e começar a se aproximar de pessoas mundanas e andar com elas e fazer até parte de festas mundanas, onde de tudo acontece. Entende o que eu quero dizer? E fora isso tem a área sexual. Aí vale tudo, vale fornicação, vale muita coisa. Vale até aquelas puladinhas de cerca, que quem faz sabe o que eu estou falando. Agora, veja bem, o Senhor meu pastor nada me faltará. Não vai me faltar nenhum suporte. Suporte na sabedoria de Deus para entender Deus, entender a sua palavra, entender o seu reino, entender a igreja, entender os irmãos, entender situações adversas e até mesmo incomuns. Não vai nos faltar nada, porque Deus é responsável. Se Ele nos chama para uma missão, antes Ele nos prepara para essa tal missão. Glória ao nome do Senhor. Aqui no versículo 2 diz, deitar-me faz em verdes pastos. Por que os pastos têm que ser verdes? Porque não pode ser seco. O que significa pastos verdes? É a palavra vinda diretamente do Senhor, é a palavra vinda diretamente do coração de Deus para você e para mim, a palavra que nos edifica, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos orienta, a palavra que nos livra desse mundo mal. Essa é uma palavra que é considerada, ou ao mesmo tempo comparada a pastos verdes ou verdejantes. Agora, se o pasto é seco, a ovelha não come. A ovelha não come pasto seco, mas pasto verdejante. Então, deitar-me faz em pastos verdes, mas também guia-me mansamente às águas tranquilas. Fala de paz. O mesmo Deus que te dá a palavra dele, ele te dá a paz que ele possui. Por isso o Senhor Jesus, em certa ocasião, falou, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Então, quando ele te guia mansamente às águas tranquilas, significa que ele está te dando o quê? Paz, palavra e paz, poder e paz, graça e paz, enfim, é pela graça do Senhor que você recebe a paz que ele dá. Aqui também fala assim, ainda que eu andasse, versículo 3, refrigera a minha alma. Vamos ver refrigerar a alma. Como pode refrigerar a alma? Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa segunda parte de Atos 3,19 fala que o refrigério que vem da parte do Senhor só acontece depois que houver o quê? Uma conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, uma pessoa que não se converte no Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito, é impossível ela ter refrigério na alma. Ela pode pensar que tem, ela pode achar que tem, mas entre ela achar que tem, pensar que tem e ter, é um abismo incrível, intransponível. Outra coisa, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quais são as veredas da justiça? Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Dia perfeito é quando ele chegar no céu. Então, é um brilho progressivo. Quanto mais você receber de Cristo, poder de Cristo, graça de Cristo, glória de Cristo, sabedoria de Cristo, você vai acrescentando a cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Suas experiências com Deus e com a palavra dele devem sim ser progressivas, porque uma vez que você tenha experiências progressivas,
com Deus e estiver na vereda do justo, porque você é justo, então você vai crescendo em graça e conhecimento e vai se fortalecendo cada vez mais, cada dia mais, até um dia você ser arrebatado ou ser levado individualmente para o encontro do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aqui diz: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. O que significa você fazer as coisas por amor do nome do Senhor? Amor é uma palavra-chave aí. Ninguém faça nada para o Senhor Jesus se não for por amor. Porque tudo que ele fez por nós foi por amor. Olha só que coisa interessante. Observe a coincidência. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda podemos falar sobre 1 Coríntios 13, né? Que é o capítulo do amor. O amor de Deus, ele é a causa de eu e você podermos ser salvos e estarmos salvos. É o amor de Deus. Então, o que você fizer para o Senhor Jesus, faça por amor. Ontem eu pude, porque hoje é sábado, já é madrugada, hoje é domingo, já é madrugada, eu pude distribuir nas mãos de pessoas cerca de 350 folhetos evangelísticos. Eu não fiz isso para nada senão por amor. Quando eu vejo pessoas indo para o inferno, eu me compadeço. Se eu tenho um talento e eu posso usar esse talento para levar pessoas a Cristo, por que não fazer isso? Por que não fazer? Porque até onde eu entendo, o Senhor Jesus é Senhor de tudo, inclusive do tempo que Ele nos deu para viver. E uma vez que eu esteja na presença dEle, eu preciso ser frutífero. Ele mesmo fala na sua palavra: toda vara em mim que dá fruto será limpa para que dê mais fruto. João capítulo 15, versículo de 1 a 3. Mas a que está em mim e não dá fruto, será cortada e lançada no fogo, e haverá pranto e ranger de dente. Esse fruto aí, ele é muito abrangente. Tem muita gente aí distorcendo esse versículo de João capítulo 15, a partir do versículo 1. Sabe por quê, gente? Porque infelizmente hoje nós temos uma turminha aí que não gosta muito de falar de coisas sérias, né? Ele só gosta de falar de bênção, né? Olha, eu profetizo isso e aquilo na sua vida, só bênção, só bênção. Mas tem que falar sobre o pecado, tem que falar sobre as consequências do pecado, tem que pregar um pouquinho sobre Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. Tem que pregar um pouquinho sobre Salmo 9,17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. São dois tipos de pessoas que vão para o inferno. São aqueles que são ímpios, quer dizer, nunca entregam sua vida para o Senhor Jesus. Infelizmente, tem ímpios que são batizados nas águas, participam da ceia, mas são ímpios. São ímpios. Que a Bíblia também chama de joio. É o joio. São os infiltrados, são agentes secretos de Satanás, que o diabo coloca. O joio, observe que ele foi colocado, ele foi semeado à noite. Noite é o quê? É o tempo, é a hora do ataque das trevas. Então ele foi semeado, para quê? Para crescer junto com o trigo. Na hora da colheita, então, os anjos, diz o Senhor Jesus, que ele pega o trigo e leva para os celeiros celestiais. Mas o joio vai ser jogado no fogo. Então tem que ter muito cuidado. Nem todo crente vai ser salvo, mas os salvos, aqueles que realmente dão fruto, ele começa que o salvo tem que dar fruto, conforme Gálatas 5,22, o fruto interno, o fruto do trabalho do Espírito Santo nele, o fruto do Espírito Santo nele, ok? Agora, esse pessoal que diz que é crente, mas tem uma vida com algumas coisas debaixo do tapete, né? E vive com o seu coração contaminado, tem que tomar muito cuidado, porque enquanto está vivo, há tempo de se consertar com o Senhor, enquanto está vivo. Não existe plano de salvação para quem já morreu. Tem muita gente aí falando bobagem a respeito, por exemplo, de quem tira a vida, de quem se suicida. E diz que o plano, que Deus não vai riscar o nome do livro da vida porque foi uma pressão da vida, é uma pressão psicológica, é uma circunstância adversa e a pessoa não aguentou, e Deus vê isso e sabe que isso é uma falha humana, mas que a salvação dessa pessoa está garantida. Mentira!
mentira de quem está distorcendo a palavra de Deus. Não acredite nessa gente. Não acredite nesses líderes que falam essas bobagens. Não existe salvação para quem se suicida. Quem se suicida vai para o inferno. Tem pessoas hoje em dia que estão pregando um monte de mentira nos púlpitos. Estão distorcendo a Bíblia. Existem duas palavras. Exegese se escreve com E-X-E. E existe a palavra exegese. Exegese é quando você extrai da Bíblia para você pelo Espírito Santo. E exegese é quando você extrai de você para a Bíblia, isto é, interpretação pessoal. Isso é muito perigoso, porque o grande teólogo Meyer Pilman, um judeu, ele disse que o que mais leva as pessoas para o inferno é interpretação errada da Bíblia. Então, cuidado, cuidado, cuidado com esses tais aí que andam fazendo afirmações. Tem gente até mesmo dizendo que pode sim se casar com um ímpio, porque Deus vai fazer a obra depois. Bom, a Bíblia mostra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que não tem comunhão da luz com as trevas. Cuidado, meu amado, cuidado com esses líderes que andam alterando a Bíblia. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Certa ocasião eu estava em um certo lugar, uma certa igreja, e ali aquele líder fazia casamento de pessoas ímpias com pessoas não ímpias. Incrível! E até de pessoas que já tinham várias experiências, tinham um histórico bem sujo. E então eu pergunto para você, por que as pessoas não observam essas coisas? Por que não percebem essas coisas? Por esse motivo que as pessoas sérias e que conhecem a palavra encontram dificuldades de se congregarem em certas igrejas. Conseguem encontrar, mas é muito difícil, porque infelizmente hoje faz-se o que dá certo em vez de fazer o que é certo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se eu apoio um ministério leviano, eu sou coparticipante da leviandade. Muito bem, aqui diz também, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que seria o vale da sombra da morte? Existem lugares perigosos no Oriente e que essas ovelhas, quando estão passando ali com o pastor, existem serpentes perigosas, existem lobos, existem vários tipos de perigos. Existem lugares que, se elas caírem, elas podem quebrar uma pata. Então, o Vale da Sombra da Morte são lugares com muitos perigos. E o pastor, o bom pastor, ele passa com o seu rebanho de ovelhas no Vale da Sombra da Morte, mas ele já está dizendo, não precisa temer mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O que significa vara? A vara é para açoitar, é para corrigir, e o cajado é para proteger a ovelha. Há situações em que a ovelha precisa ser protegida e o pastor tem que usar o cajado. E há momentos que o pastor tem que usar a vara. Então, correção e socorro são dois elementos que a vara e o cajado fazem. Isso é muito importante, nós sabermos que o Vale da Sombra da Morte é o mundo. Por que sombra da morte? Porque ao seu redor, ao nosso redor, existem muitos demônios usando pessoas, usando ideologias, usando sistemas políticos, sociológicos, etc., para poder nos atrair, para que nós fiquemos como um celular cuja bateria está descarregando e não tem como recarregar. Deu para entender? Então nós precisamos tomar muito cuidado e precisamos ficar ligados para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do nosso adversário. O Vale da Sombra da Morte pode também ser pessoas que andam próximas de você, te assediando para você pecar, ou na área da violência, ou na área sexual,
ou em outras áreas. Cuidado com o vale da sombra da morte. Não dê lugar ao inimigo, não faça parte de ilícitos. Muito cuidado, porque o Senhor te observa e me observa. É muito fácil nós sermos fiéis a Deus dentro da igreja, na hora que estamos no culto. Temos que provar que somos realmente fiéis ao Senhor nos momentos em que Satanás nos oferecer pecados. Estou falando no plural, pecados. Quando ele te oferecer, é nessas horas que você e eu teremos que mostrar que somos fiéis. É muito fácil ser fiel quando não se está sendo tentado, mas temos que provar que somos fiéis nas horas das tentações. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aqueles que torceram para a tua queda, torceram para a tua falência, torceram para a tua desgraça. Aí o Senhor reverte o quadro da sua vida, muda tudo, faz como fez com Jó, perdeu tudo, agora Deus dá tudo em dobro. E agora, o que significa isso? Sabe o que significa isso? Preparou uma mesa para Jó na presença dos seus inimigos acusadores. E o pior deles, Satanás, que pediu permissão a Deus para tocar em Jó, para tocar nas coisas que ele possuía. Matou seus filhos, acabou com todo o seu dinheiro, não foi? Mas Deus mostrou que Jó o servia por amor. Não era por causa daquela calúnia que Satanás fez contra Jó com Deus. Mas também ele é fiel a ti porque tu cerca ele de bênção. Não. Pode tocar nele. Eu vou te mostrar que ele é fiel a mim porque ele me ama, independente do que eu dou para ele. E tanto é que Jó falou para sua esposa, que se lembra? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele é uma referência para nós nos dias de hoje. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Duas coisas. Por que ungir com óleo a cabeça das ovelhas? Por quê? Simples. As moscas varejeiras no Oriente, elas pousam no focinho da ovelha e elas entram dentro das narinas das ovelhas e colocam seus ovos lá dentro. Aquelas larvas que nascem vão direto para o cérebro, a ovelha fica louca e morre. Mas quando coloca o óleo, elas não conseguem entrar. É como se fosse um repelente, elas não conseguem. Então é uma forma de proteger a ovelha. O óleo representa o Espírito Santo, é ele que te protege. E o óleo é colocado na cabeça, não é nas patas, não é na perna, é na cabeça. Por que na cabeça? Porque o Espírito Santo precisa guiar você na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua maneira de pensar, de agir, etc. Então, você e eu precisamos de azeite na cabeça, que simboliza o Espírito Santo nos guiando. Glória ao nome do Senhor. E por que o meu cálice transborda? Porque Deus vai dar muito além do que você pensa. A bênção de Deus na sua vida é muito além do que você imagina. Você está pedindo a Deus um fusquinha e de repente Deus vai te dar muito além disso. Então, presta bem atenção. O nosso Deus é muito bom. Ele é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo e justo. E Ele sabe, está vendo. Não pode ninguém estar vendo o teu trabalho. Mas Ele está vendo e a recompensa vem das mãos de Deus. Não espere a recompensa da mão de ninguém. A recompensa para você e para mim vem diretamente das mãos de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. A bondade é de Deus e a misericórdia é de Deus. Bondade fala daquilo que de bom acontece na sua vida. Misericórdia é quando muitas das vezes você fala: Senhor, como que tu tens me dado tantas coisas, como que tu tens me dado tantas bênçãos. Misericórdia do Senhor, livra você de cada coisa, livra a mim de cada coisa. A mim mesmo já me livrou de assalto, já me livrou da morte algumas vezes. Isso é o quê? Misericórdia. Olha quantas pessoas hoje estão comendo na lata de lixo. Quantas pessoas não têm onde morar. E os servos de Deus estão sendo cuidados pelo Senhor. Sim, os servos de Deus fiéis estão sendo cuidados pelo Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É para todos os dias da sua vida, não é só por alguns tempos, não. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não saia da igreja. Fique na igreja. Deus não nos chamou para viver para Cristo em casa. O negócio de ficar em casa está por fora, não tem nada a ver com a obra de Deus.
você tem que estar na igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você precisa estar em uma igreja. Existem pessoas que saem de uma igreja, começou a pandemia, e aí essas pessoas continuam procurando igreja. Não estou me referindo a isso. Porque quando uma pessoa não quer mais saber de igreja, ela já volta para o mundo e já vai com pecado. Mas tem pessoas que, por algum aborrecimento, alguma incompatibilidade, etc., ela sai de uma certa igreja e está procurando outra. E não é fácil encontrar uma igreja. Igreja que não tenha defeito é impossível, todas elas têm. Igreja que não tenha falhas é impossível, todas elas têm. Mas numa escala de 1 a 10, tem aquelas falhas toleráveis e tem aquelas intoleráveis, e tem a ver com doutrina. Então, temos que tomar muito cuidado quando formos congregar em uma igreja. Hoje tem umas igrejas estranhas que a gente não sabe se a igreja é boate, a gente não sabe se a igreja é um centro de macumba, a gente não sabe. Agora, quando você encontrar uma igreja séria, fique nela. E a igreja séria você começa pelo pastor. Conversa com ele, bate um papo, entendeu? Faça perguntas doutrinárias para o pastor, né? Tem que saber. Você não pode viver apenas de sentimento. Eu gostei, que bonitinho, né? Aquela entrada, aquele portão, olha como é bonito. A gente não pode, tem que sair do jardim da infância. Nós temos que, né, colocar os pés no chão e saber que a nossa salvação é individual. Se você entrar numa igreja muito contaminada, você pode perder até a sua salvação. Por quê? Porque ele vai começar a mostrar para você. Já tem um camarada aí na internet dizendo que Jesus não é Deus, Jesus não é divino, que ele não deve ser adorado. Para pensar. Um camarada que fazia muitas pregações no Brasil inteiro e agora ele diz que Jesus não é divino. Ele diz que Jesus não deve ser adorado. Então, veja bem, os mormons, os testemunhos de Jeová e outros heréticos já falam isso há muitas décadas, que Jesus não é divino. Então, cuidado com as igrejas que você vai entrar. Não entre em G12, não entre em MDA, entre sim em igrejas sérias, onde a palavra de Deus, como Jesus e os apóstolos ensinam, é ensinada. E precisamos estar atentos, porque o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará enquanto nós estivermos nos posicionando conforme esse bom e maravilhoso pastor, Senhor Jesus Cristo, estiver na nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te dê sempre oportunidades de você crescer mais e mais na sua fé, na sua vida espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.